Olá, boa tarde! Sejam bem-vindos a mais uma live do meio-dia. Hoje, mais um episódio do nosso tradicional programa Nó do Norte, onde nós te apresentamos os caminhos para identificar, através da astrologia, todos os teus potenciais e a transformá-los em realidade. Quais os obstáculos que tu vai encontrar nesse caminho? E quais as oportunidades que tu deves prestar atenção. Sobre isso, tratamos no Nó do Norte, o aspecto do mapa astrológico que nos serve de norte da bússola, para nós encontrarmos o nosso caminho na vida. Então, para o Nó do Norte de hoje, vamos chamar a nossa produção. Para vocês mais um tema importante para essas oportunidades que a astrologia nos oferece. E Terra chamando produção. Boa Olá, tarde, boa tarde, tudo bem? tudo bem? Então, vamos hoje no Nó do Norte para mais uma oportunidade. É isso aí. A nossa ideia hoje é falar sobre algo que é bem frequente aqui no que tu vem trazendo de conteúdo, que é entender a lógica da natureza. Então, é algo muito comum também, às vezes as pessoas elas comentam sobre isso, né? Por que as coisas acontecem desse jeito na minha vida? Por que sempre acontece isso comigo? E a nossa ideia, então, é de tratar isso, né? Se a astrologia, ela pode nos ajudar, né, ou nos mostrar o porquê disso, o porquê de estar acontecendo essas coisas desse jeito em nossas vidas, né? Então, esse vai ser o tema de hoje, onde a gente vai buscar responder a essa pergunta, né? Esse é um tema muito importante até para esclarecer, para poder trazer para as pessoas uma visão até mais clássica da astrologia. Normalmente se confunde, parte do nosso trabalho é esclarecer, né, algumas ideias que foram se distorcendo ao longo do tempo. Uma delas é a relação que se criou, que sei lá de onde surgiu, de que a astrologia é uma adivinhação, né? Então que ela vai se propor a adivinhar, né, o futuro, ou sei lá, alguma coisa muito, muito mágica, né? Bom, podemos dizer que é algo mágico como um elogio, mas não como um fato, né, abstrato, porque não é adivinhação, né? Nenhum astrólogo vai se propor a chutar, acertar, mas sim, é possível nos dar uma visão muito clara, muito racional de como as coisas acontecem e por quê, como estão encadeadas as coisas na lógica do universo. E isso é realmente algo grandioso. E isso atrai muita gente. Muitas pessoas vão procurar astrologia tentando entender melhor, né, questões filosóficas do ponto de vista individual e do ponto de vista coletivo. E essa pergunta é muito legal, porque quem se faz essa pergunta? Bah, mas por que que as coisas acontecem assim, desse jeito comigo, na minha vida? Bom, dá até a impressão de que alguém de mau humor, alguém muito cruel, escreveu o roteiro da tua vida, agora vai ser assim. E aí, e pior ainda, tu não sabe que roteiro é esse. Então, tu vai descobrindo e tem alguém que escreveu isso, assim, que tá te obrigando. Não é nada disso, né? Tinha até umas brincadeiras que se fazia, quando alguma coisa dá certa, ai, alguém lá em cima gosta de mim, né? Ou quando alguma coisa dá errada, ai, alguém lá em cima tá bravo comigo. Né? Não. Então, nós não somos marionetes, nós não somos fantoches de alguma força abstrata, né? As coisas, para funcionar no universo, precisam de uma lógica, de um encadeamento. E essa lógica, esse encadeamento é um dos objetos de estudo da astrologia. Então, a astrologia procura entender essa lógica e esse fio condutor da sequência de eventos que nós experimentamos. Então, por que as coisas acontecem desse jeito? Bom, tem um componente nosso e tem um componente geral. Né?
Isso é estudado fora da astrologia por uma filosofia, por várias filosofias do Oriente que utilizam um conceito chamado karma. E esse conceito chamado karma, também a palavra é conhecida no Ocidente, mas ela muitas vezes não é bem compreendida, né? Usam karma como se fosse uma coisa ruim que me acontece, né? Ah, me aconteceu algo que não me convém. Ah, isso é um karma que eu estou pagando. Como se karma fosse só dívida, coisa ruim. Não. O karma é a lógica. Então, um dos objetivos, um dos vários objetivos e finalidades da astrologia é exatamente mergulhar nessa mágica lógica dos acontecimentos. E nessa lógica nós nos deparamos com o karma. Então, ação e reação. Então, primeira coisa, são várias, né, que a gente vai tratar hoje, mas primeira coisa, o karma, ele não é só coisa ruim, né? E as coisas acontecem na minha vida, em primeiro lugar, porque eu tenho um componente de responsabilidade nisso. Então, boa parte do que me acontece, eu causei. E isso não é para eu me sentir culpado, né? Então, é tudo culpa minha, eu sempre soube, né? Ou pior, não é justo que seja tudo culpa minha. Não é culpa, é ação e reação, porque a palavra karma significa ação e reação. Então, o primeiro ponto, né? A astrologia nos ajuda a entender o componente das coisas que nos acontecem que estão relacionados com a minha ação. Ou seja, entendendo melhor como opera a minha ação, eu vou entender quais partes que me cabem, quais que eu estou saindo do roteiro, do plano, e quais que eu estou seguindo a minha natureza. Mas é mais fácil eu seguir a minha natureza se eu a conheço. Então, esse é o primeiro ponto que a astrologia ajuda muito. Por que as coisas acontecem assim? Olha, por um lado, porque eu as causo. E por que eu as causo? Porque eu sou assim. Então, eu sou assim é um ponto de partida, como a gente sempre fala aqui nas lives. Não é determinismo. Ah, eu sou assim, então eu vou ter que me resignar e os outros que aguentem. Não, eu sou assim, é o ponto de partida. Agora vem, o que eu vou escolher melhorar? Onde eu vou escolher me aperfeiçoar? E aí eu posso ser outra coisa. E a astrologia vai ajudar porque vai me dar a visão mais clara do material sobre o qual eu estou trabalhando. Então isso é fantástico. Mas, vamos por partes. O primeiro ponto que ela ajuda é que parte dessa história toda, do que me acontece, que parte que me cabe, que me toca, que eu tenho a ver. Se eu tiver isso claro, bom, aí as coisas vão começar a ficar mais claras também. Acho que só como um primeiro ponto, né? Sim, sim. A gente sempre fala, mas né, nunca é demais relembrar essa ideia de que a astrologia não é um jogo de adivinhação, né, não é uma coisa assim que a gente vai adivinhar o futuro ou prever o futuro, mas que ao entender então essa lógica a gente vai entender uma certa previsibilidade, né, e às vezes não quer, e essa previsibilidade não é algo 100% que eu vou saber, mas eu tenho uma noção muito mais clara do que pode ou não acontecer. E aí então a gente entra dentro dessa ideia que a gente trabalha também aqui, que é de que o prever é estar preparado, né? Então, no momento que a gente se prepara para as situações, a gente entende esse grau de previsibilidade e se prepara para eles, então, de certa forma, a gente está prevendo algumas coisas e evitando algumas coisas que, né, podem ser evitadas. E na medida que a gente vai avançando, vai aprendendo e vai conseguindo fazer mais, entender melhor essa lógica, bom, a gente vai tendo mais capacidade, talvez, de prever mais coisas do que prever hoje. Ou se preparar melhor, né, para essas atividades e aí poder aproveitar melhor as experiências. Então, acho que esse que é o ponto fundamental, né? Então, por que eu vou querer me preparar? Por que eu vou querer prever, né, dessa forma? Né? Entender a previsibilidade da natureza, para eu poder me preparar melhor e aí eu poder aproveitar melhor as experiências. E aproveitando melhor as experiências, bom, eu tenho um ganho muito grande em aprendizado.
porque eu consigo mais consciente, né, com mais consciência, entender o que que a natureza está querendo me dizer. E através daquilo, aprender com cada desafio, com cada circunstância. Então, até tem uma frase, né, que a gente gosta bastante, que é: erre sempre um erro diferente, né? Então, acho que essa ideia de prever, de buscar entender a lógica da natureza para entender a previsibilidade que ela nos oferece, é justamente isso, para a gente poder não errar os mesmos erros sempre. E poder, a cada nova experiência, a gente poder crescer, se desenvolver, para que venham outras experiências e a gente possa continuar se desenvolvendo sempre. E não fique patinando, né? Preso na mesma experiência sempre, 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 e não sai do lugar. Sobre esse ponto, um esclarecimento justo, né? Quando a gente fala que prever é estar preparado, isso aí é uma das nossas frases, não vou dizer frase de efeito, eu diria frase de causa, não de efeito, né? Mas é uma das frases preferidas do nosso trabalho, porque prever é estar preparado. O que nós podemos prever? Muita coisa, porque podemos nos preparar em grande parte. Então, aquilo que nós podemos, nós devemos. Porque se nós podemos, a natureza nos dotou desse poder. E se ela nos dotou, é por alguma razão. Então, vamos descobrir essa razão e lançar mão dela. Mas então, se podemos prever boa parte, né, através do nosso preparo. Mas é claro que não vamos prever 100%. Há que fazer um esclarecimento justo. Isso não significa que... porque a astrologia, assim, ela funciona mais ou menos, tá? Não é total 100%. Então, não dá para prever 100%. Não é por isso, tá? Nenhuma ciência, por mais exata que seja, vai prever algo 100%. Não se trata disso. É que a base sobre a qual nós estamos trabalhando essas previsões, ela é completamente dinâmica, imóvel. Ou seja, está tudo se movendo. Isso lembra aquela... quem me conhece, eu sou um pouquinho piadista, né? Só um pouquinho, né? Bem pouquinho. Então, uma historinha que ilustra bem, né? Um cardiologista levou o seu carro no mecânico. E aí o mecânico estava consertando, né, o motor do cardiologista, do carro do cardiologista. E aí ele dizendo: puxa, doutor, olha que injustiça, né? Tá vendo esse motor? É muito parecido com o coração, né? É verdade, muito parecido com o coração. E olha só, e a válvula tal, e o cano e o tal, e o fiozinho, é muito parecido, é verdade, né? Mas olha só, eu conserto o seu motor aqui, eu ganho X, e o senhor conserta um coração e ganha muito mais, né? Veja que injustiça. E aí o cardiologista: é verdade, né? Mas tu já experimentou consertar o motor com ele ligado? Então, o que é que o cardiologista que vai tratar o coração está com o motor ligado, né? Consertando o motor com ele ligado. E é mais ou menos isso, né? As previsões que a gente faz são com o motor ligado, né? Então a gente está trabalhando em cima de uma base absolutamente dinâmica e, como uma palavra pouco usada, multitudinária, né? É uma coisa assim que são milhares, milhões e numerosas partes que compõem cada evento que a gente estuda. E está tudo se movendo e mudando, e as partes que são humanas são dotadas de livre-arbítrio. Então, as pessoas têm liberdade de tomar suas escolhas, de escolher mudar de rumo. E o que acontece? Tudo pode... Então, é por isso que não dá para prever 100%. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa ter em conta. O que não dá para prever 100% é porque está tudo em movimento. Agora, dentro da condição multitudinária que nós temos na natureza, é um milagre a gente conseguir prever algo. Porque conseguir ler a lógica dos acontecimentos é algo extraordinário. Porque apesar de estar tudo se movendo, do motor estar ligado, e tudo ser dinâmico, e as pessoas terem escolha... Imagina, nós não temos escolhas aleatórias, nós temos escolhas em base ao que nós somos. Então, nós podemos decidir em cima de uma base. Então, como eu não conheço tão bem assim essa base, eu acabo
escolhendo meio empurrado, meio impulsionado pelas minhas tendências. Então, o que não dá para prever 100% na astrologia é porque o motor está ligado. Só isso. Porque está tudo dinâmico, a base está se movendo o tempo todo e as pessoas envolvidas são livres. O fato de nós não podermos prever 100% é a prova de que não há determinismo. Né? Ou seja, não há nada já engessado, escrito. Mas, apesar de não haver determinismo, as pessoas têm uma margem muito grande de possibilidades que normalmente elas não usam. Então, ou seja, a gente acaba seguindo as nossas tendências. Quando os algoritmos das redes sociais querem te vender algo, eles estudam as tuas tendências e apostam que tu vai segui-las. E funciona porque normalmente tu segues. Então, a gente pode escolher muito mais do que escolhe, mas a gente acaba seguindo as tendências. Por isso que o mapa é tão assertivo, porque não é aleatório. O que o mapa te mostra são as tuas tendências. Tu fala assim, parece pouco. Só que quando tu vai ver é muito, porque nós seguimos as nossas tendências. Sim. Então, já que isso é fato, não é só porque eu estou te dizendo isso, que aí tu vai dizer, ah é? Então tá, então agora eu vou fazer tudo diferente. Vou seguir, não vou mais seguir a tendência. Vou fazer da minha cabeça a louca. Não é assim, ninguém faz isso. Então, a gente vai seguir as tendências enquanto não se conhecer bem. E muitas vezes a gente vai se conhecer bem e vai entender que as minhas tendências são a opção mais inteligente, vale a pena. Sim, Mas sim. enquanto isso, né? Por que não, né? Só de rebelde. E eu tenho tendência a fazer A. Então vou só para mostrar que eu posso, vou fazer B. Né? Quanto vai durar isso? Essa rebeldia? Não vai durar muito, né? Então, por isso que é tão importante entender, conhecer as nossas tendências. E é isso que o mapa mostra. E aí a gente Sim. vai saber para onde pode ir e, de certa forma, para onde provavelmente vai ir. Porque a gente vai seguir as tendências. Então, como Sim. isso é fato, é melhor conhecer. Por isso que a gente prevê, não 100%, mas a gente prevê muito. A gente pode até fazer uma analogia como nós estarmos no escuro, né? Então, num lugar totalmente escuro e ter que caminhar, né? Digamos, um caminho. Tá viajando no escuro e não enxerga nada na frente. E é muito perigoso isso, né? Mas se a gente tiver um pouco de luz, né? Um mínimo de luz, bom, a gente vai conseguir enxergar um pouco melhor. À medida que essa luz for aumentando, a gente vai conseguindo compreender, né, melhor qual caminho seguir. E às vezes talvez nem é tão necessário ter 100% do ambiente iluminado, porque aquele pouco de luz já me dá muita consciência do que fazer e do que não fazer também, né? De entender o que tem pela frente. Ó, tem um buraco na frente, então eu vou cuidar. Mas sem essa luz seria difícil de enxergar, né? A gente está no escuro, então não enxerga nada. E eu acho que a astrologia ela traz muito disso, né? De trazer um pouco de luz em meio à escuridão. E através dessa luz, a gente poder enxergar melhor e poder trilhar melhor esse caminho. E na medida que a gente for se aprofundando e buscando entender mais, essa luz vai aumentando também, né? Mas enfim, então acho que essa é a boa ideia para a gente começar, né? Então dizer que a gente poder entender a lógica da natureza e perceber a previsibilidade que ela oferece e entender que isso não significa um jogo de adivinhação, né? Um prever o futuro, uma fantasia desse tipo, e sim algo científico, né? Lógico que a gente pode e deve usar para dar os próximos passos. Então, em cima disso, né, quais exemplos que a gente poderia usar, né, para mostrar, né, como a gente pode exemplificar isso, né, usando a astrologia para quem estiver assistindo? Bom, essa é a parte mais legal. Tem uma diferença da influência dos planetas, né? Vamos pegar assim a confusão mais comum, que vai ser o exemplo que me ocorre. A Lua, ela é o corpo celeste mais próximo da Terra, é o satélite natural da Terra, e ela tem uma influência astrológica, ela tem uma representatividade astrológica, que aí quem estuda astrologia comigo aqui vai saber os detalhes mitológicos e tal.
mas ela também tem uma atração eletromagnética, uma gravidade. E essa gravidade acaba sendo um complemento muito relevante. E essa gravidade, ela atua sobre o físico da Terra. E esse físico da Terra vai se perceber essa influência da Lua nas marés, nos líquidos, nos fluidos corporais, etc. E por essa razão, essa influência, ela às vezes é confundida. Porque o pessoal diz, tá, mas os outros planetas estão muito longe. Como é que vão ter uma influência, então? A Lua até vai. Porque a influência dos demais planetas é só a influência astrológica por correspondência. Então não tem uma força magnética de Saturno sobre a Terra. Não tem. É físico. A distância não permite. A influência é outra. A influência pela representatividade analisada pela correspondência, pelo que ele significa, pelo que ele representa no conjunto. Ou seja, ele vai ser, como todo planeta é, e a Lua também, um indicador. Então, isso é importante. Os planetas são indicadores. Então, eles não emitem magnetismo. Só a Lua que tem, além de ser indicador, a influência magnética também. Tá? Então, isso é a primeira coisa importante para diferenciar. Agora, um exemplo desses... Como é que se dão esses períodos? Vamos imaginar que dentro do estudo dos trânsitos astrológicos ou planetários, nós temos períodos em que se observa, entre aspas, influência de um planeta e de outro. Bom, aí temos o Mercúrio retrógrado, o famoso Mercúrio retrógrado. Tá. É claro que o Mercúrio retrógrado, ele por si só já é um símbolo, porque o planeta ele não para, anda para trás e depois volta. Então isso não acontece fisicamente. Acontece simbolicamente desde o ponto de vista da Terra. O fato relevante de, por um período, a Terra estar viajando no espaço para um lado e o outro planeta em questão para outro lado, esse direcionamento gera uma série de implicações que a gente vai sentir como indicador de um período em que aquele planeta, o que aquele planeta representa, vai estar andando para trás. Então, quando falamos num período em que o Mercúrio está retrógrado, é estatístico, né? O pessoal tem estatísticas, tem estudos sobre isso, e até seria bom nós termos isso à mão, né, para indicar. Não são muitos, infelizmente, eu ainda quero fazer um, né, para tornar mais conhecido. Mas eu observo na minha vida cotidiana, porque eu sempre estou ligado nos períodos de Mercúrio retrógrado, as coisas ligadas à tecnologia complicam um pouco mais, às vezes um tanto mais. Eu, que durante muitos anos viajei mensalmente, pelo menos uma vez por mês, de avião, eu sempre observava, né? Os períodos de Mercúrio retrógrado tem mais cancelamento, mais atraso, mais... Aeroporto sente muito Mercúrio retrógrado, né? Se eu andasse mais de ônibus, eu poderia observar isso nas rodoviárias. Mas eu ando mais de avião, eu andava, né? Nessa pandemia. Então, se observa. Tem vezes que a comunicação fica mais falha entre as pessoas, e aí as pessoas brincam. Bah, mas será que o Mercúrio ficou retrógrado agora? Né? Porque é um conhecimento quase popular. Por que se fala mais do Mercúrio do que de outros? Porque o Mercúrio é o planeta mais rápido, ele é o mais próximo do Sol, tem um ciclo mais curto, logo ele retrograda mais frequentemente. São 3 períodos todo ano. Inclusive, o primeiro de 2021 começa daqui a 2 dias. Apertem os cintos, se preparem. O Mercúrio, neste momento, está desacelerando. Né? Ele vai parar, simbolicamente, no dia 30. Então, esse é esse é um exemplo. Então, a gente pode observar de maneira estatística. A gente observa. Então, como que os antigos aprenderam astrologia? Observando a natureza, observando o movimento dos astros e observando as suas vidas, se conhecendo. Então, o que dá para fazer? Que exemplo que a gente tem? Bom, peguei um exemplo do Mercúrio retrógrado. Por que eu comparei com a Lua, né? Porque a Lua, ela tem, através do magnetismo que a gente falou antes, ciclos muito parecidos com a retrogradação, que são os ciclos das marés
e são os ciclos de ascensão e queda dos fluidos corporais. Então o pessoal confunde. Ah, mas tudo bem que na lua cheia fique todo mundo mais esquentadinho. Hoje é lua cheia, então o pessoal fica tudo mais atiçado, e atiçado significa ansioso, nervoso, com as emoções mais à flor da pele, por um período, né? Porque os líquidos corporais fisicamente estão mais acentuados. Isso é só um exemplo que a Lua nos dá de um trânsito relevante que afeta o que acontece com a gente, né? Mas, além do magnético, também tem o astrológico puro. Então, a gente vai ter essa influência magnética, mais a influência da retrogradação, mais a influência de todos os trânsitos. Então, para responder mais objetivamente, todos os trânsitos são a matéria astrológica que aborda mais diretamente por que as coisas acontecem de tal jeito comigo. E os exemplos melhores que a gente tem são todos os tipos de trânsitos. Ou seja, desde as fases da Lua, até os eclipses, até as retrogradações dos planetas, que são bem conhecidas, até outros trânsitos. Nós vamos perceber a natureza na sua dinâmica constante, né, movendo-se em arranjos mais favoráveis ou mais desfavoráveis para uma área da vida, para outra área da vida, para uma combinação e assim vai. Certas combinações tocarão mais particularmente o jogo por causa do mapa que o jogo tem. E mais particularmente o Luiz, que entrou agora, porque o Luiz tem outro mapa. E assim vai. Uhum. Então, essa dinâmica, que é o melhor exemplo, é observar. É observar os momentos e conferir. Como no nosso trabalho nós sempre dizemos que não queremos que as pessoas acreditem em astrologia, queremos que elas entendam. Não peço que ninguém acredite nisso, peço que observem, que testem, que coloquem à prova. Só que o pessoal na correria não faz isso. O pessoal na correria simplesmente vai vivendo um dia após outro, depois nem lembra o que almoçou no dia anterior. Uhum. E aí fica difícil. Então, Sim. se nós tivermos uma atitude mais atenta frente à vida, uma atitude mais observadora, mais investigadora, nós vamos enxergar os trânsitos, nós vamos enxergar o significado dos movimentos planetários. E esse vai ser o melhor aprendizado e o melhor exemplo. E agora uma dúvida que me veio, uma pergunta, né? Sobre os trânsitos. Então a gente vai ter um trânsito, né, que vai estar acontecendo e ele vai ter um efeito para cada um de nós, porque cada um tem um mapa diferente, né? Como falou. Né? Então o trânsito X vai ter um efeito sobre mim, porque eu tenho um mapa. E esse mesmo trânsito vai ter um efeito sobre o Luiz, porque o Luiz tem um outro mapa diferente. E, bom, e esses trânsitos, eles podem se repetir, né? De tempo em tempo. E é possível que ele se repita exatamente da mesma forma como está acontecendo agora. Por exemplo, então eu tenho esse trânsito que está acontecendo e tem alguma influência sobre a minha casa 5. E daqui a tanto tempo, esse mesmo trânsito voltou e ele tem a mesma influência sobre a minha casa 5 de novo. Isso é possível? E se for possível, seria a mesma experiência que eu estaria tendo? Ou, sei lá, ou seria diferente? Excelente pergunta. Isso é possível tanto no plano individual, que é o que tu perguntaste, como no plano coletivo. No plano coletivo, o exemplo mais evidente que nós temos é a pandemia. A pandemia 2020 está ocorrendo dentro de um contexto astrológico muito similar ao contexto astrológico da peste negra, que ocorreu na Idade Média. Isso significa que ela era previsível? Não exatamente, mas o arranjo, o conjunto de arranjos que conformam o trânsito atual, ele é similar. Só que nós não somos os mesmos. Nós estamos numa forma de vida, num grau de consciência, numa inclinação de experiências diferentes. Então, podia até não rolar nada.
agora, mas rolou, porque a gente tinha, nós reunimos condições perfeitas para que essa tendência do karma coletivo se verificasse na forma de um evento. Então nós geramos as condições. E aí o trânsito astrológico no aspecto coletivo só dá o momento. Uhum. Agora vamos para o plano individual. Pega aquela criança, ou melhor, aquele adolescente que está se arriscando com uma atitude imprudente, que não está se cuidando ou está fazendo alguma coisa arriscada ou irresponsável. Aí vem um adulto mais velho e diz, olha, cuidado, uma hora tu vai ter um problema, uma hora tu vai te dar mal. Eu já vi esse filme, porque eu já sou mais velho e eu já vi isso acontecer. Então, não faz assim, não te arrisca, não seja imprudente, toma cuidado porque uma hora vai. Então, o que o adolescente está fazendo? Ele está gerando as condições. E o karma só vai escolher o momento. Então, o karma não é qualquer momento que ele vai. É tipo roleta russa, né? Vai indo uma hora vai. Então, o karma, individualmente, nós temos momentos mais propícios para que eventos ocorram. Se a gente estiver ligado, a gente pode evitar. Porque quando for mais propício, se eu não gerar as condições, ele pode não ocorrer. Então, olha que inteligente que é eu buscar saber. Cara, olha só, eu estou gerando condições. Né? Sei lá, eu não tô cuidando da minha higiene. Não lavo as mãos, não passo álcool gel, sei lá, né? Não limpo os pés quando entro em casa, não tiro os sapatos quando entro em casa e tal. O que acontece? Não acontece nada por enquanto, porque não é o momento. Né? Não está no momento mais propício. Mas quando estiver, se eu continuar gerando condições, vai acontecer. Então o que eu posso fazer? Eu me precavejo. Eu vou me cuidar sempre. E aí, quando for o momento mais propício para que algo aconteça, pode não acontecer. Por quê? Porque eu me cuidei. Então, os trânsitos que tu perguntaste no plano individual funcionam mais ou menos assim. Tu pode ter um trânsito que te predispõe um evento. E esse trânsito ele vai se repetir. Mas quando ele se repetir, é só o trânsito que está se repetindo. É só aquele planeta que está na mesma posição para ti do mapa. A questão é como que tu estarás. Como que o teu arranjo de vida estará, como o karma coletivo estará, como que o mundo estará. Aí nós vamos ver se esse trânsito que é o mesmo, ele vai te predispor às mesmas coisas ou não. Pode ser que te predisponha a outras. O trânsito se repete. Os eventos, depende. Depende, inclusive, das tuas escolhas. Porque tu pode escolher gerar outras condições. Aí o que o trânsito te predispõe, passa batido. Sim. Aí vem os céticos chatos e diz, tá vendo? Não funciona. Não aconteceu nada. A gente pode mudar. Sim, mas é interessante, porque daí é aquela velha máxima, né, de que existe um tempo certo para tudo, um tempo para plantar e um tempo para colher. Se no tempo de plantar eu não planto nada, bom, não adianta nada os fatores externos estarem favoráveis se eu não fiz o que eu deveria ter feito antes, né? E isso no lado, digamos, uma oportunidade que a gente vai ter, né, um benefício. E numa dificuldade, né, um obstáculo que a gente vai enfrentar, às vezes também acho que tem esse preconceito que o pessoal fala, olha só, né, então ali dizia que poderia acontecer um monte de coisa ruim comigo, ou de difícil assimilação, e não aconteceu nada disso, né, eu me preparei e não aconteceu nada. Então, realmente não funciona a astrologia, porque eu estava esperando algo muito forte e no fim não apareceu. Só que às vezes a pessoa, não, é justamente por isso que funciona. Porque tu conseguiu se preparar e o teu preparo te deixou mais forte para enfrentar. E talvez a situação tenha sido muito forte, a experiência, mas o fato de eu ter me preparado muito bem por saber que seria algo muito forte, me tornou forte também. E a experiência veio e eu não senti tanto. E a pessoa pode falar, não, mas não funciona porque no fim não aconteceu tudo aquilo que estava dizendo ali. Mas não aconteceu porque tu conseguiu se preparar antes, né? É bem isso. O ser humano hoje não tem muito manejo do seu livre-arbítrio.
A vida em sociedade, na forma como se configurou, gera alguns problemas muito sérios, né? Então, a gente perde a noção de coletividade, a gente perde a noção de responsabilidade social, a gente às vezes age como se, o que eu fizer não dá nada. Olha, às vezes as minhas ações repercutem silenciosamente para muitos lados. É complicado, então deveríamos cuidar mais. Por outro lado, a gente acha que eu sou livre, eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim. E a gente vive super condicionado pela mídia, condicionado pelas modas, condicionado pelos preconceitos, condicionado pelas nossas próprias limitações. A gente é ultra condicionado. Então, a nossa forma política nos condiciona, as nossas formas religiosas, todo pensamento é muito condicionado no seu funcionamento. Então, o que se faz sobre isso? Autoconhecimento, olhar para dentro, observar a natureza. Por quê? Porque isso nunca mudou. Pode mudar a política, pode mudar a religião, pode mudar o arranjo da sociedade, mas o que não muda? O ser humano olhar para dentro e olhar para a natureza. E daí aprender sempre algo novo. Então, nisso se apoia a lógica da astrologia. Porque a astrologia surge da observação do ser humano ante a natureza. A astrologia surge da observação de que a natureza indica nos seus movimentos o sentido do que está acontecendo com cada um de nós. Indica, é um indicador. E a partir dessa observação, nós vamos descobrir que nós temos influência. A nossa ação pode, dentro de um limite, pode ser livre e escolher muita coisa. Então, num plano individual, aí agora voltando para os exemplos, né? Num plano individual, se fala os planetas pessoais vão indicar trânsitos mais ligados à nossa vida pessoal. Mercúrio, Vênus e Marte, planetas pessoais. E os planetas mais lentos, justamente porque, por serem mais lentos, transitam em tempos maiores, eles abraçam experiências coletivas, de grupos maiores. Então, os planetas ditos sociais ou geracionais, eles vão nos indicar o karma coletivo, vão nos indicar os processos que nós estamos vivendo coletivamente, para onde estamos indo por estarmos juntos, por estarmos decidindo juntos. Então, como exemplos, a gente vai pegar a conjunção Júpiter-Saturno, que vivemos há poucas semanas, né? O que ela vai pegar para mim? Ela vai me tocar num ponto, mas através da minha inserção na coletividade, porque Júpiter e Saturno são planetas coletivos, né? Então é muito importante essa visão. Hoje nós tivemos um bate-papo muito filosófico, né, Diogo? Porque a gente tratou de questões que obrigatoriamente nos empurram a olhar para dentro e a observar a natureza. Isso. E também é muito interessante, porque se nós formos analisar isso com profundidade, levar isso a sério realmente, né, a gente vai perceber que a gente tem uma ferramenta muito incrível nas mãos, porque, né, depende de mim isso, né, eu poder eu posso ter um histórico desses anos. Então, tudo que aconteceu, então eu posso ter uma noção, olha, aconteceu tal coisa em tal período. Eu anotar quais foram as dificuldades que eu tive, né? O que aconteceu, o que eu tive que fazer para superar, e ter aquele histórico. E aí ir analisando e observando, né? Quando aquilo acontecer de novo, olha, vou revisar o que aconteceu lá. Vou pegar o meu histórico, que eu anotei, e perceber o que estava acontecendo comigo naquele período. E o que eu fiz para superar aquilo. Então, como nós falamos antes, né? Não é uma coisa assim, nossa, agora vai resolver 100% do problema. Não, ela vai nos tirar da escuridão, né? Vai dar um pouco de luz, vai iluminar um pouco. Olha, tem essa tendência porque já aconteceu antes. Então agora eu consigo me preparar melhor para ela. E assim sucessivamente, né? Então talvez se a gente tivesse esse hábito, né? Esse costume de analisar e observar tudo que está fazendo e anotar, fazer anotações, a gente pudesse depois recorrer a esse banco de dados, né? Esse histórico que a gente está criando,
para poder resolver melhor as situações que a vida vem nos oferecendo como um desafio, né? Se der tempo, um último exemplo histórico. Uhum. É muito conhecido que os antigos egípcios praticaram uma astrologia incrivelmente vasta, precisa. Certamente foi de longe os que mais avançaram no conhecimento astrológico. E tudo que nós conhecemos hoje é um fragmento do que eles praticaram e deixaram indícios de que conheciam muito. Eles usavam as 88 constelações, nós usamos 12 hoje. Eles usavam 111 estrelas fixas, nós usamos meia dúzia de referencial. Só para quem é do ramo vai entender o tamanho disso. Bom, ocorre que esses mesmos egípcios tinham o hábito que tu mencionaste, que é registrar as experiências. Não só individualmente é bem possível que sim, mas coletivamente, todos os graus de responsabilidade social, de liderança, os reis, os escribas, aqueles que eram responsáveis pelo povo, tinham o dever de registrar. Deu uma epidemia, anota tudo como foi e o que fizeram. Porque quando der uma epidemia, a primeira coisa que os escribas vão fazer é procurar os registros mais antigos. Quando no passado que isso aconteceu? E quando aconteceu, o que fizeram? Como resolveram? Quais as dificuldades? Quais os atalhos? Né? E quais os obstáculos? Então, a primeira coisa que os escribas faziam era olhar se aquilo tinha acontecido. Então, por quê? Porque, olha o nosso caso. A gente sabe que aconteceu uma pandemia há 800 anos. Mas a gente não tem tanto registro assim. A gente tem muitos. Mas se tem um entendimento suficiente hoje, né, do que aconteceu, mas podia ser melhor. Porque não estamos sabendo lidar com a nossa hoje, então não está adiantando muito o que a gente aprendeu da última, né? Então, os egípcios teriam feito melhor, eu acredito. Né? Então, duas coisas. Eles eram grandes astrólogos e eles tinham esse hábito que tu mencionaste, né? Observar, ou seja, eles certamente tinham um conhecimento muito profundo dos trânsitos. Sabiam quando era mais possível de tal evento se repetir. E Sim. estariam preparados. Uhum. Não, muito bom. E bom, então para a gente finalizar, né, a live, o que a gente poderia deixar então de um passo imediato, de algo que as pessoas que estão assistindo possam fazer logo, né, ou já, e, e também perguntar, né, então a gente, através da astrologia, a gente pode então aprender ou entender melhor por que as coisas acontecem do jeito que acontecem nas nossas vidas? A dica imediata é a mesma dica que os filósofos e o pessoal que estuda história tem, né? É uma coisa tão simples, tão básica, né? Não é de adolescentes românticos compor um diário pessoal de experiências, né? Todos os grandes filósofos que a gente conhece tiveram algum tipo de diário, né? O mais famoso aqui no Ocidente talvez seja o imperador Marco Aurélio, que além de imperador também era um filósofo da escola dos estoicos. E o seu diário ficou famoso porque foi encontrado, conhecido, e é surpreendente o conteúdo desse diário enquanto reflexões. Reflexões válidas para todo ser humano. E eu recomendaria para todos ter um diário. Um diário pessoal de experiências, porque isso vai ser bom e útil para a sua vida, para reflexões acerca da sua caminhada nessa vida. Mas, particularmente do ponto de vista astrológico, fazer um diário ou um registro dos trânsitos, ou um registro das experiências que nós possamos cruzar com os trânsitos de cada período, também é muito útil. Quando eu fiz isso pela primeira vez, foi que eu entendi muita coisa, que eu descobri muita coisa. Fiz tarde até, fiz com quase 30 anos. Eu nunca tinha feito esse cruzamento, mas
O bom de ter feito tarde é que eu tinha 30 anos de experiência para cruzar com os trânsitos, né? Então eu tinha um campo de estudo bem vasto. E aí eu pude, não tem jeito, esse negócio aqui é muito incrível, né? Porque tu observa que as coisas acontecem dentro de momentos lógicos, né? E eu recomendaria também, como um passo imediato, uma dica, então, a primeira é fazer um diário, fazer um registro dos trânsitos. E a segunda, não ficar tão preocupado com o futuro, porque o futuro é incerto, ele não chegou. O futuro são probabilidades, são possibilidades. Eu recomendaria usar esse diário, usar essa observação do passado para aprender e assim qualificar o presente. É daí que vai vir um futuro melhor ou um futuro mais de acordo com as nossas escolhas. Então, eu recomendaria não se preocupar tanto com o futuro, prever o futuro. O preparar-se é a melhor previsão, né? E o preparar-se se baseia em conhecer-se. E o conhecer-se inclui poder ter boas leituras do que já nos aconteceu. Então, se nós tivermos a leitura dos nossos eventos passados cruzados com os trânsitos, aprenderemos muito. E aí, quando esses trânsitos voltarem, que foi a tua pergunta anterior, a gente vai ter chance de estar preparados. Não, beleza, então acho que era isso, né? A gente vai ficando cada vez mais claro assim, a importância que tem a astrologia, como ela é algo, essa ferramenta, né, que vai nos ajudar a crescer internamente e, consequentemente, também externamente, né? Então, a gente vai tendo mais assimilação das experiências, aproveitando melhor as experiências, né, adquirindo novas experiências, né? Então, como nós falamos antes, a gente não ficar sempre patinando no mesmo erro, cometendo sempre o mesmo erro, e sim de nós estarmos sempre buscando experiências novas. E, enfim, então acho que era isso, né? Queria também agradecer a tua presença, também quem está presente ao vivo, né? Quem for assistir depois também. E espero que possam sair vários diários, né? Astrológicos depois dessa live, que isso possa nos ajudar verdadeiramente, né? Que não seja apenas uma atividade burocrática, e sim algo real, né? Algo que possa fazer realmente uma diferença positiva na nossa vida. Então, que assim seja e continuaremos promovendo o conhecimento e a prática da astrologia como uma ferramenta útil e muito antiga e tão válida antes como é válida hoje, para que as pessoas possam viver melhor, entender melhor o seu papel no mundo e, acima de tudo, poderem ser felizes. Né? Acho que era isso. Não tá certo. Então a gente até a próxima. Muito obrigado, Diogo. Obrigado à nossa produção impecável de sempre, aos nossos participantes que acompanham sempre e que, quando assistirem lá, recebam também o nosso grande abraço. E cuidado com essa lua cheia, às vésperas do Mercúrio retrógrado. Amanhã tem mais. Amanhã nós temos mais uma edição do Mercúrio em Virgem. E não esquecendo que está ocorrendo nessa semana o nosso webinário. E esse webinário está tendo uma boa procura, o pessoal está chegando e está podendo conhecer um pouco mais da astrologia através de 3 aulas, né? O que não é astrologia, o que é e como pode te ajudar e quais as oportunidades que tu tens de aprender essa linguagem da natureza tão importante para a vida. Está no ar, quem assistir isso a tempo ainda, não perca, se não se inscreveu, se inscreve lá no webinário, tem 2 aulas já liberadas e amanhã de manhã vai ser liberada a terceira aula, terceira e última aula. Elas ficam no ar só até domingo, dia 31, então aproveitem. Quem participar desse evento ganha brinde, ganha 2 bônus muito especiais. O calendário astrológico 2021 e a apostila da primeira parte do curso de astrologia. Não deixem de aproveitar essa oportunidade. Um grande abraço aí, Diogo. Continuaremos e foi um privilégio ter estado com vocês. Até mais. Tá. Até mais, abraço.